Se você chegou até esse vídeo esperando 5 passos para ter uma rotina ideal e super produtiva, sinto te dizer que esse não é o vídeo. Eu vou te mostrar como que eu organizo a minha rotina, qual é a metodologia que eu organizo e que tem dado certo há mais ou menos aí uns 3 anos. Então eu quero realmente mostrar isso um pouco para vocês, porque às vezes a gente fica curioso, né? Eu não sei você, mas eu fico. Como será que as pessoas se organizam para dar conta daquilo que elas precisam dar, para aquilo que elas precisam entregar? E a gente vai entender também por que, que a rotina não precisa ser extremamente fixa. É muito importante a gente compreender que, para mim, Gabriela, o que significa rotina? A rotina, ela não é organizada por horas. Então, às vezes, a gente entra naquele padrão totalmente inflexível. Quem é da terapia de esquemas aí vai compreender o que eu quero dizer, que eu já fui aquela pessoa doida que amava querer enfiar a vida toda numa planilha. Mas não é possível viver assim, até porque tem dias aonde a gente vai perder o trem da manhã, tem dia que às vezes a gente vai acordar mal, o nosso marido vai estar doente, vai ter dias que um paciente vai precisar antecipar, outro vai precisar desmarcar. Existem várias coisas que podem acontecer no nosso dia. Então, como que eu entendo a rotina nesses últimos anos, vamos dizer assim? Eu entendo ela como se fosse um tapete. Pensa naquele tapete vermelho, compridão, que você abre assim, ele vai se desenrolando. Esse tapete simboliza a nossa rotina. Então a gente sabe qual é o caminho, a gente pode até sair desse tapete em alguns momentos, mas a gente sabe para onde voltar. Então, isso que é muito importante. Quando vou falar aqui para vocês sobre como que é a minha organização com a minha rotina, é muito importante você compreender que não é sempre que ela é extremamente rígida. Na verdade, ela não é rígida, né? Mas não é sempre que vai sair assim totalmente redondinho, né? E é onde muitas pessoas se frustram também por conta disso. Não, é justamente porque eu sei qual é o ideal e eu sempre retomo, eu sempre busco retomar. Então isso é aqui, ó, é a chave principal, até mesmo para você ter sucesso na sua vida mesmo. Muitas das vezes as pessoas assim acabam decaindo. Então aqui, né, esse vídeo acabou de sair após a Páscoa. Então eu sim, fui lá, né, comi chocolate, comi ovo de Páscoa, mas o mais importante não é a gente sair desse tapete, é a gente saber para onde voltar e saber para onde voltar sem ficar se autorrecriminando, sem culpa, muito pelo contrário, ajustando a rota e só continuando. Então vamos lá, porque para mim isso é o significado de rotina. Agora, como que eu organizo a minha rotina? Eu não organizo a minha rotina por hora, como eu trouxe, das 6 às 7, das 7 às 8. Não. Tem alguns momentos que ficam mais quebradinhos assim, mas eu gosto de organizar a minha rotina por turnos. Então, bloco de manhã, bloco à tarde e bloco à noite. Então vamos lá. Bloco de manhã. Então, geralmente, eu tendo a acordar às 5 horas da manhã. Eu sou uma pessoa muito mais diurna. Eu gosto de acordar às 5 da manhã, gosto de acordar quando tá escuro. É lógico que eu acordo com sono, né? Mas conforme o meu corpo vai se movimentando, eu vou acordando. Mas eu gosto dessa sensação de aproveitamento do dia. Então eu acordo às 5, a minha roupa de treino já fica ali separada, na grande maioria das vezes. Eu sou uma pessoa que eu só uso roupa preta para ir treinar, para não ter que pensar em fazer escolhas e para facilitar na hora de lavagem. Quem me conhece de perto sabe que eu tendo a ter algumas questões que eu busco muito praticidade. Além disso, então a roupa já está separada, aí eu já vou, preparo o meu café da manhã e já tomo o meu café da manhã fazendo a minha oração. Aqui é em silêncio, sozinha, meu momento. É o momento que eu falo, que eu chamo de dilatar o amor. Porque é o momento que eu tô ali me conectando do por que eu faço o que eu faço, como que eu escolhi, né? E como eu vivo essa vida que um dia eu busquei construir. Quando eu vim de CLT, né, eu queria ter manhãs mais tranquilas, manhãs mais calmas, e essa é uma das formas de eu organizar isso. Então eu dilato esse amor, eu fico lembrando dos meus ideais, do porquê eu quero o que eu quero, tomando meu café, que também é sempre muito
igual, muito rotineiro. Então, é o meu cafezinho preto, o meu pão ali integral com o meu requeijão light e é sempre isso. E depois eu vou pro meu treino. Então, ali eu já faço o meu treino de cross training que eu faço, que é das 6 às 7 da manhã. Esse treino, né, eu gosto muito, e aqui é outra questão. Quando eu tô falando aqui da minha rotina, eu quero que você pense muito sobre o que faz sentido para você. Por exemplo, eu já fiz academia por muitos anos, mas eu não sinto que a academia me proporciona a energia que o cross training me proporciona quando eu saio. Então, por isso que eu faço cross. Então, das 6 às 7 eu vou para aula do cross. Para mim também eu já tentei, olha só, aquelas academias 24 horas abertas. E eu falava assim, não, porque daí eu posso treinar a qualquer horário, vai dar certo. Só que o que eu percebo? Quanto mais a gente tem de tempo de opções, menos a gente vai fazer acontecer. Então, como lá no cross training tem hora para começar e hora para terminar, eu sei que eu tenho que estar lá às 6 da manhã, para mim isso me organiza muito. Então, das 6 às 7, geralmente eu paro o treino 10 minutinhos antes, porque em algumas manhãs, das 7 às 7h40, eu vou na missa. Então, eu saio, fico sentadinha lá no fundo, né? Então, justamente por isso que eu sempre treino com roupas mais compridas, sempre levo uma blusa de frio amarrada na cintura, caso seja necessário, dependendo da camiseta que eu tô, eu coloco ainda sobre os ombros durante a missa. Então, esse é um momento, essa é quase como se fosse uma manhã sagrada para mim, né? Porque como eu preciso muito cuidar das outras pessoas, o meu trabalho é muito voltado para o cuidar, eu preciso me abastecer. Então, quando eu vejo que eu fiz a minha oração da manhã, tomando meu café, fiz o meu exercício físico, já tô com mais energia e ainda vou na missa, aqui para mim é a minha rotina ideal. Eu gostaria de fazer isso todos os dias, mas como vocês sabem, a nossa vontade é fraca e não é todo dia que a gente faz isso. Mas sim, geralmente assim, umas 3 vezes na semana, geralmente eu faço, e eu também pratico isso há 3 anos. Então, por mais que tenha semanas inteiras que eu não consigo ir treinar, e daí, consequentemente, geralmente eu não vou à missa, na próxima semana eu já tento retomar com isso. Chegando em casa, então esse é o primeiro bloquezinho ali da manhã. Chegando em casa por volta das 8, geralmente aqui depende do dia da semana. Então, geralmente de segunda eu não atendo de manhã. Então, o que acontece? Aqui fica um bloco entre as 8 até 1 hora da tarde, que eu fico entre tomar banho, dar uma simples organizada na casa, então colocar uma almofada no lugar, fazer uma cama, passar aspirador, tirar o lixo, né, tomar o meu café da manhã depois, meu pré-treino, preparar um suco da manhã para o meu marido, que geralmente ele gosta, essa parte dos cafés, a responsabilidade é minha. Faço toda essa parte, geralmente de segunda de manhã, um tempo dedicado também para a gravação do YouTube. Então, gravo meus vídeos e gosto da segunda de manhã também, mais tranquila, sem atendimentos, porque é um tempo que eu tô me conectando novamente com o meu trabalho. Então, vai ter pacientes que às vezes pedem mensagem já pedindo para remanejar durante a semana, tem questõezinhas burocráticas que às vezes aparece um outro paciente às vezes pedindo um recibo, uma nota. Todas essas coisas mais pequenininhas ficam ali para a segunda de manhã. Aí depois eu começo então segunda tarde esse bloco de atendimento da 1 até as 5 ou da 1 até as 6. E daí vale reforçar que então na terça, na quarta, são esses blocos de atendimento. Terça geralmente tem um bloco de atendimento de manhã, na quarta também tem bloco de atendimento de manhã, e na quinta eu atendo geralmente somente até 1 hora da tarde, então eu começo de manhã ali nas 9 e atendo até 1 da tarde, e depois do almoço não tem atendimento. E na sexta, geralmente eu deixo livre sem atendimentos, porque de sexta, a cada 15 dias de manhã eu faço supervisão, e na sexta à tarde e na quinta à tarde, geralmente eu deixo ou para uma ou outra remarcação, mas eu tento jogar tudo antes desses dias, e também deixo daí mais voltado para questões burocráticas da clínica. Então, ou um estudo, ou para montar os meus cursos, ou para montar um grupo de supervisão, ou agora, né, que vai começar o grupo de supervisão, então, para psicólogos, que vai ser de quinta tarde. Então, geralmente eu deixo mais para essa parte, ou também, eu quero fazer uma mentoria, quero marcar uma mentoria com a minha mentora.
eu marco ali de sexta-feira, ou algum cafezinho da tarde com uma amiga numa sexta-feira. Então, são esses momentos, né? Um café com uma psicóloga, geralmente de quinta à tarde e sexta à tarde. Agora, os períodos da noite, então termino meus atendimentos por volta das 5, no máximo o último atendimento que eu pego ali é às 6, e daí isso foi uma grande luta também para chegar, né, sem atendimentos na parte da noite. Então, nessa parte da noite, então fica terminando os atendimentos, já evoluo os prontuários de preferência. Ali também, se tiver que fazer algumas questõezinhas mais burocráticas, responder uma mensagem, enviar um recibo para um paciente, coisas assim pequenas, já faço isso. Mas a parte da noite, geralmente, é onde eu falo que é o meu momento assim que eu tenho que renunciar. Porque senão eu ainda termino o dia com um pouco de energia e quero fazer muitas coisas. Então, vale aqui entender também de você observar, vou deixar falar isso mais pra frente. Então, aqui na parte da noite é onde eu deixo para ler um livro mais leve, que não é mais livro de estudo, não é livro de teoria. Também deixo para poder assistir um filme, assistir uma série, ou para poder lavar a louça depois do jantar, ou também para dar uma mínima organizaçãozinha na casa, às vezes limpar um sapato que precisa. Final de semana, então, geralmente sábado de manhã eu também faço exercício, domingo de manhã eu vou à missa, e depois desses momentos são momentos onde eu geralmente passo ali no mercado, já pego as frutas da semana, deixo tudo lavadinho, os sucos que eu faço de manhã também, eu já deixo tudo cortadinho as coisas, tudo congelado em saquinhos para de manhã só bater e facilitar mais minha vida. Também de final de semana é onde geralmente ali por volta da quinta eu já começo lavando as roupas, para já ir passando as roupas também entre quinta, domingo, porque daí eu gosto de chegar na segunda com as roupas lavadas, passadas, sapatos limpos, para começar a semana sem ter que pensar nisso e mais voltada para o trabalho mesmo. Essa é a forma como eu organizo, então geralmente, né, eu também gosto de frisar que descanso não é necessariamente não fazer nada, é mudança de atividade. Então eu aprendi que para descansar minha mente eu faço coisas práticas. Então às vezes eu preciso descansar minha mente, eu pego, levo o lixo lá embaixo que eu moro no apartamento, vejo o céu, né? Ou por exemplo, se eu tô lavando uma roupa branca lá, né, tendo que esfregar um pouco mais, eu tô descansando minha mente. Agora, se eu cansei o corpo, eu volto, eu leio um pouco. Então, é muito importante a gente tendo esse movimento, porque a gente vai vendo que a gente sempre está ali fazendo algumas coisas, né? Então, por exemplo, o descanso também pode ser, cansei, né, um sábado à tarde, né? Eu já fui treinar, já organizei um pouco da casa, então agora eu vou assistir a tarde inteira de um filme, com certeza, isso é muito importante. Ou sair à noite na casa dos amigos, ou sair de jantar com o marido, isso é muito importante. Então, eu acredito que o fundamental aqui desse vídeo é a gente compreender, né, que a rotina, a forma como eu organizo a minha rotina, ela é de acordo com a minha energia. E a minha energia aqui é energia física mesmo, do meu corpo, né? Então, por exemplo, geralmente eu começo a semana com mais energia e mais pronta para resolver BO. Por isso que eu gosto até de deixar a segunda de manhã livre para resolver essas pendências. Agora, vai chegando quinta e sexta, minha energia já vai caindo. Até por isso que eu não atendo, né? Porque eu preservo para atender os meus pacientes no momento que eu mais tenho energia, para eu entregar o melhor de mim. Então, o que que acontece? Período da noite, 8 horas da noite eu não tenho mais energia para entregar para os meus pacientes. 8 horas da noite eu também não tenho mais energia para ir treinar. Então, muito provavelmente eu faltaria muito do treino se eu tivesse que treinar à noite. Então, eu jogo meus treinos para a primeira manhã, então já me dá uma sensação também, como eu acordo muito cedo, que o mais difícil do meu dia já foi, que é o exercício físico para mim. Tem pessoas que gostam de jogar o exercício físico para noite. Observe qual é a sua melhor forma. E também, então eu organizo, coloco a segunda já aqui. Tem psicólogos que eu conheço que segunda para ele é dia de folga, porque ele tá retomando a semana, aí vai arrumar a casa, tudo isso. Para mim, na minha rotina de hoje, eu não gostaria não, porque na segunda eu já começo com energia, eu quero começar a semana já produzindo, executando, mas aí vai chegando quinta e sexta, eu já quero deixar alguns momentos reservados para o meu cafezinho com algum psicólogo, com alguma amiga, para ter um momento mais tranquilo também com a minha família, por exemplo, uma sexta-feira à tarde. Então, observe como é a sua rotina. E é lógico, gente, que o caos faz parte de todo esse sistema.
né? Então, vocês sabem, eu acredito quem me segue já no Instagram, que é @psicologa.azevedo. E também, se você tá gostando desse tipo de vídeo, comenta aqui, se você é psicólogo clínico, como que é a sua organização mais ou menos aí? Também é por blocos? Como que vocês se organizam? Também já curte, comenta e deixa aqui, né, tudo que precisa aqui pro YouTube para fazer esse canal rodar cada vez mais e alcançar muitos psicólogos. Então, o caos, ele faz parte, né? No meu casamento, 10 dias antes do meu casamento, o apartamento, ele pegou fogo. E foi muito interessante de perceber, porque mesmo a gente ficando 80 dias fora da nossa casa, por conta da reforma e tudo isso, quando a gente voltou, eu voltei justamente para essa rotina que eu já tinha. E até mesmo ficando, né, a gente teve que ficar um tempo na casa da minha sogra, eu lembro que essa parte do cafezinho da manhã, com a minha leitura de manhã, isso prosseguiu por esses 80 dias. Então, quando a gente tem uma rotina que é mais voltada para aquilo que nos faz bem, para aquilo que nos conecta com a gente mesmo, a gente consegue manter ela independente do que a gente esteja passando na vida. Então, é importante a gente olhar para isso também. E também é logicamente, né, que o meu trabalho, né, os meus blocos de trabalho, eles organizam a minha vida, mas eu tive que ir fazendo muitos ajustes depois que eu fui morar sozinha, depois que eu me casei. Então, antes de me casar, eu atendia noites, né? Depois que eu me casei, eu comecei a não atender mais à noite para estar mais com meu marido. Também antes de me casar, eu atendia na parte da manhã, eu trabalhava 3 turnos ali praticamente, né? Porque eu morava com a minha mãe, morava com a minha avó, então não precisava fazer nada de casa. E depois que eu vim morar sozinha, então é um momento que eu preciso preservar esse horário da manhã, pelo menos até ali umas 9, 10 horas da manhã, para poder me dedicar à organização da casa. Se você é uma pessoa, então, que está tentando se organizar aí com a sua rotina na clínica, sabendo como conciliar a vida de psicóloga autônoma, a vida de esposa, a vida de dona de casa, e ainda eu nem sou mãe, hein? Tem papéis aqui ainda que podem chegar em algum momento. Mas se você quer saber como se organizar, me siga, né, no meu Instagram, continue consumindo aqui os vídeos no YouTube e também entre para nossa comunidade. Aqui abaixo vai ter um link para nossa comunidade de psicólogos, já somos mais de 140 psicólogos e lá eu sempre compartilho um pouco sobre os bastidores, um pouco sobre a minha história, manejo clínico também, e você pode também comentar, me chamar ali pelo individual para saber também, para me dar mais sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no YouTube. Espero então que esse vídeo tenha ajudado você com algumas ideias como melhorar aí a sua organização também. E lembre-se disso. A grande primeira pergunta é: qual é o momento do seu dia que você mais tem energia? Qual é o dia da semana que você mais tem energia? E o que você quer fazer nesses momentos que você mais tem energia? Fazendo essas perguntas, você vai conseguir organizar melhor ainda toda a sua rotina. Espero que você se sinta muito satisfeito e realizado com a vida que você vem construindo, assim como eu me sinto.